Caro Padre André, querido Diácono Reginel, queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse domingo, 29º domingo do tempo comum, ela nos fala sobre o serviço e fala de Jesus que veio para servir. Jesus fala sobre si mesmo como quem veio para servir. Gostaria de começar essa homilia tomando como base essa segunda leitura que nós acabamos de ouvir. O autor da carta aos Hebreus, ele fala de Jesus tomando por base uma prática que talvez não seja muito comum para nós, talvez não é comum para nós, porque nós não somos judeus. Mas um judeu entenderia isso aqui com muita diferença do nosso entendimento. O autor da carta aos Hebreus diz assim: irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu. Qual é a alusão que o autor da carta aos Hebreus está fazendo quando fala sobre isso? Era do Templo de Jerusalém. No Templo de Jerusalém, que era o lugar onde se ofereciam os sacrifícios a Deus, Deus tinha instituído os sacrifícios que ele queria para o louvor próprio. E ali no Templo de Jerusalém era um lugar próprio, reservado, aonde se ofertavam os sacrifícios de louvor a Deus. E ao mesmo tempo era um lugar onde se ofertavam os sacrifícios para o perdão dos pecados do povo. E quando o autor da carta aos Hebreus fala sobre isso, ele está fazendo uma alusão ao que se tinha na liturgia do templo judaico. No templo de Jerusalém, dentro do templo de Jerusalém, existiam dois lugares muito sagrados para eles. O primeiro lugar era chamado de Santo, e o segundo lugar era chamado, mais sagrado ainda, de Santo dos Santos. O lugar santo já era sagrado, reservado para o culto de Deus, mas o Santo dos Santos, que era separado por uma cortina, só o sumo sacerdote poderia entrar. E só o sumo sacerdote poderia entrar e oferecer o sacrifício lá dentro a Deus. E quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano naquele Santo dos Santos, rompendo aquela cortina de linho, ele oferecia lá dentro o sacrifício para o perdão dos pecados do povo. O povo ficava, de algum modo, esperando esse dia, porque sabia, tinha consciência de que Deus olharia para aquele povo na medida em que aquele sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, e ele, em nome de todo o povo, perdoaria os pecados do povo. É claro que era um sacrifício imperfeito ainda, porque precisava ser repetido inúmeras vezes, ano após ano. Aquele sumo sacerdote todo ano tinha que entrar e oferecer um sacrifício para aplacar o Senhor que estava sendo ofendido pelos pecados do seu povo. Mas vejam, agora o autor da carta aos Hebreus diz assim: nós cristãos, nós temos um sumo sacerdote eminente. O que significa a palavra eminente? A palavra eminente significa que é de melhor qualidade, que é superior, maior entre os seus iguais, digamos assim. Então nós que somos cristãos, temos um sumo sacerdote eminente, porque para os judeus o sumo sacerdote eles eram trocados, tempo após tempo, né? Não é à toa que o Evangelho diz que na época de Jesus o sumo sacerdote era Caifás, porque o sumo sacerdote ele era trocado, ano após ano, tempo após tempo. Mas diz o autor da carta aos Hebreus, nós que somos cristãos temos um sumo sacerdote, único, e ele é eminente, ele é superior. E ele, diz o autor da carta aos Hebreus, entrou no céu. O que isso significa aqui? Qual é a alusão que ele está fazendo? O sumo sacerdote que no templo de Jerusalém rompia aquela cortina que dividia o santo dos santos, ele penetrava aquela cortina e entrava só ele no Santo dos Santos. Agora a carta aos Hebreus está dizendo, o nosso sumo sacerdote, ele não entrou no Santo dos Santos da terra, ele não entra num templo feito por mãos humanas, mas ele rompeu uma cortina muito maior, ele rompeu uma cortina que nenhum de nós poderíamos ter rompido. Jesus, que é o Senhor dos Senhores, rompeu a cortina entre o céu e a terra. E ele, revestindo-se da nossa natureza humana, entra no céu. Rompe a cortina que dividia
o céu e a terra, ele penetra no mais alto dos céus. E lá, no céu, onde ninguém de nós poderíamos entrar por causa do nosso pecado original, ele rompe essa cortina. Por isso que quando o Senhor morre, a cortina do véu, o véu do templo se rasga, porque ali acabou a barreira entre o céu e a terra. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo que o nosso sumo sacerdote Jesus, ele fez isso por nós. E por que eu estou falando com tanta ênfase sobre essa leitura, quando o Evangelho nos fala sobre o serviço de Jesus? Porque é assim que Jesus serve a todos nós. Jesus disse com muita clareza: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Nós poderíamos fazer a pergunta: como Jesus me serve? Porque Jesus disse, ele veio para servir, para dar a sua vida. Como ele serve a você? Como ele serve a mim? Jesus serve a todos nós fazendo uma coisa que ninguém poderia fazer, só ele. Só ele poderia fazer, que é tirar o pecado do mundo, como dizia o próprio São João Batista apontando para ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus serve a mim e a você como um sacerdote, como um pontífice, ou seja, como aquele que está fazendo ponte entre Deus e nós. Porque nós, meus irmãos, quem somos nós? Nós somos homens fracos, nós somos homens débeis, nós somos homens pecadores. E se Jesus não tivesse misericórdia de nós, e se Jesus não tivesse piedade, amor, compaixão e viesse nos resgatar, nós continuaríamos no chão. Nós continuaríamos nos nossos pecados e nós não teríamos acesso à graça do céu. Mas o Senhor olhou para nós, do alto do céu, ele olhou para nós, olhou com a nossa verdade, como nós somos, homens fracos, que não podem se levantar sozinhos. E nós devemos nos olhar assim, porque o problema dos discípulos do Evangelho de hoje é que talvez eles não se olhem como eles de fato são. Eles pedem a Jesus um lugar de glória, mas um lugar de glória, eles fazem esse pedido audaz para Jesus, porque talvez eles não se conhecessem de fato como eles são. Quem de nós talvez seria audacioso a esse ponto de pedir: Senhor, me deixa sentar à tua esquerda ou à tua direita? Talvez nós não tivéssemos essa audácia de pedir, mas talvez, mesmo que não tivéssemos essa audácia, no fundo do nosso coração, nós desejássemos essa glória. Nós desejássemos esse lugar de glória, porque no fundo nós nos olhamos com um olhar um pouco turvo, um olhar um pouco não condizente com a realidade. Nós não olhamos de fato a nós mesmos como nós somos, pecadores, fracos, necessitados de Deus. Às vezes nós nos olhamos como se fossem homens muito bons, muito virtuosos, que nós não precisássemos de mais nada, não precisássemos de um Salvador. E às vezes a soberba toma conta do nosso coração. Achamos que somos muito bons, achamos que somos dignos de lugares de honra, achamos que somos dignos de sermos elevados até a direita ou à esquerda do Senhor pela nossa própria virtude. Talvez eu e você nos olhamos assim. E o Senhor está dizendo para nós que o primeiro lugar para sermos salvos, a primeira coisa para sermos salvos é para que devemos olhar para nós como nós somos. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisávamos de um Salvador. E é por isso que ele veio, porque ele olhou para nós e viu a nossa miséria. E é assim que ele nos serve. E é assim que Jesus nos serviu. Ele olhou para nós, olhou para você, olhou para mim e falou: se eu não for salvá-lo, ele continuará nos seus pecados. Se ele não for salvá-lo, ele não terá um lugar no reino dos céus. Então vou elevá-lo. E Jesus desce como um sumo sacerdote, como um pontífice. Ele desce até a nossa miséria, nos salva e aí sim nos pega pela mão e nos leva para o céu. Essa é a missão de Jesus. Toma a nossa humanidade, se rebaixando, para nos levar pela mão e nos levar até a sua dignidade no céu. Esse é o modo como Jesus nos serve.
nos pegando pela mão lá da lama dos nossos pecados e nos colocando no lugar de graça no céu. É claro que Ele faz isso hoje através da igreja. E sendo a missa hoje celebrada por um neo-sacerdote, com essas leituras, é claro que é impossível não falar um pouco sobre o sacerdócio. Jesus continua a servir os homens através do sacerdócio católico. Porque o sacerdócio católico é uma grande misericórdia para com todos nós. Inclusive para os padres, porque os padres também precisam do sacerdócio. O sacerdócio é um modo que Jesus achou de continuar a nos tocar, de continuar a nos servir. Não é à toa que a igreja diz que o sacerdócio, o sacramento da ordem, é um sacramento de serviço. É um sacramento de serviço porque é o Cristo que está agindo. É o Cristo que, através dos sacerdotes, continua a tocar as almas que estão no pecado e levantá-las. Elevá-las para um lugar de glória no céu, porque cada sacramento que eu e você recebemos, nós somos elevados. O que acontece com a nossa alma quando somos batizados, por exemplo? Nós temos para nós as portas do céu abertas. E quem de nós poderíamos conseguir isso? Se não fosse o Cristo que nos elevasse, através do sacramento da ordem, através da igreja, através dos sacramentos. Isso para nós é motivo de louvor, porque o sacerdócio é um modo que Jesus arranjou para continuar a servir as almas, para continuar a tocar os corações e a elevar os corações. Por isso, meus irmãos, hoje nós devemos agradecer muito a Jesus por ter nos dado esse dom precioso, porque o sacerdócio, ele é um dom imerecido para qualquer um daquele que recebe. O sacerdócio, eu não falo do sacerdócio da minha experiência, porque eu não tenho experiência de padre ainda, mas eu falo como alguém que também precisa do sacerdócio, porque eu preciso de um sacerdote, eu sempre precisei e continuarei precisando, e todos nós aqui precisamos do sacerdócio, porque foi esse o modo que Jesus escolheu para vir até nós. Esse foi o modo que Jesus escolheu para continuar a nos tocar e a nos servir. Nessa missa, Jesus está continuando a dizer, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida. Meus irmãos, o que vai acontecer nessa missa? O que acontece em toda missa? Cristo está dando a sua vida por nós. Cristo está dando a sua vida inteira para você e para mim. Em toda missa, Ele está repetindo esse ato, que não são só palavras, mas é ato de Cristo. Ele está dando a sua vida em resgate por muitos. Em resgate, eu e você, em cada sacramento que participamos, somos salvos por Jesus. Ele nos toca verdadeiramente. Por isso que hoje nós devemos agradecer muito ao Senhor por sermos católicos. Porque a Igreja de Cristo é um modo de que Ele arranjou para continuar a servir a mim e a você. Cristo nos serve. Cristo entrega a sua vida por nós. Cristo toca as nossas almas e nos eleva através da sua Igreja. Que nessa missa, meus irmãos, eu e você possamos nos colocar diante do Senhor, não com um olhar de soberba, de vaidade, como quem se acha muito bom e que não precisa de ninguém, mas pode se colocar ao lado de Cristo sem o auxílio de um Salvador. Mas nós nos coloquemos como Nossa Senhora, serva do Senhor, que precisa do Senhor, que precisa de Deus. Nós precisamos que Jesus nos salve, porque se Jesus não nos salvar, nós não conseguiremos o céu sozinho. Eu termino esta homilia fazendo menção a um salmo muito bonito, Salmo 112, que diz sobre toda a nossa vida, a minha e a tua. Ele diz assim, o que Deus faz? Ele levanta da poeira o indigente, e do lixo Ele retira o pobrezinho para fazê-lo assentar-se com os nobres. É isso que Jesus faz comigo e com você. É isso que Jesus fez quando nos deu a graça de sermos católicos, quando nos deu a graça de recebermos os sacramentos. Em cada sacramento, Ele nos tira do lixo e eleva para fazer assentar-se com os nobres. Que nobres? Os nobres do reino dos céus. Essa missa que estamos participando, essa Eucaristia que vamos comungar daqui a pouquinho, foi a mesma Eucaristia que todos os santos comungaram. Não há diferença
entre a Eucaristia que você vai receber daqui a pouco, que nós vamos comungar daqui a pouco, do que aquela Eucaristia que Santa Teresinha comungou, que São Padre Pio comungou. É o mesmo Cristo que está repetindo o seu ato de dar a sua vida. Que eu e você recebamos hoje essa Eucaristia com coração grato a Deus que salva continuamente a mim e a você em cada sacramento.